Pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo eu estarei resolvendo as 16 questões da Prova Paraná, aí aplicada para o quinto ano no ano de 2023. São 16 questões de matemática, estarei tentando detalhar ao máximo aí essas questões. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar registrando aqui nos comentários, que na medida do possível eu estarei respondendo. Lembrando que se você não é inscrito aqui ainda no meu canal, não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição colabora muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá então. Observe o número apresentado no quadro abaixo. Nós temos aqui o número 705.321. Como que eu sei que esse número, tem essa leitura? Então você pode aqui, eu vou reescrever esse número para facilitar a minha explicação. O algarismo 7, o 0, o 5, o 3, o 2 e o 1. Por que sempre tem esse espacinho, a cada 3 números lá da direita para a esquerda? Para separar as classes. Então, lembra lá que aqui eu tenho a minha primeira classe, tá? E aqui, depois, eu tenho a segunda classe. Essas classes aí, então, gente, elas determinam sobre qual unidade que eu estou falando. Nesse caso aqui da primeira classe, eu tenho a classe aí das unidades simples. Então, eu tenho a minha unidade, a minha dezena e a minha centena. Então, se eu fosse ler somente esses 3 algarismos aqui, eu leio eles como sendo 321. Eu não acrescento nada após a sua leitura. Nem 1000, nem milhão, porque é a unidade simples. A segunda classe é a classe dos milhares, tá? Cuidado para não confundir milhar com milhão. Milhar é lá do 1000. Então, eu vou fazer a leitura também desse número aqui, mas aqui agora eu tenho a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Então, eu fui até a centena. Então, eu tenho o que aqui? 705 mil, porque estou na classe dos milhares, e 321. Qual a alternativa que contempla aí essa leitura? 705.321 eu encontro aqui na letra B, ok? Então, sempre separa lá, de 3 algarismos do final para o começo, identifica essas classes, identifica as ordens, Lembrando que aqui o último algarismo é a primeira ordem, depois a segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem até na centena de milhar, ok? Então, a leitura desse número é 705.321, beleza? Vamos para a próxima questão. Observe a escrita por extenso de um número representado no quadro abaixo, 3.021. Qual é a representação numérica que corresponde a essa escrita por extenso? Então, eu vou ser bem detalhista aqui para você perceber também. Veja que eu falo na palavrinha 1000. Significa que eu vou ter até a segunda classe. Então, eu tenho aqui os 3 algarismos da primeira classe e eu tenho mais aqui 3 algarismos da segunda classe. Então, aqui, eu tenho primeira classe e aqui eu tenho a segunda classe. Aqui, começando pelo início agora, Vejam bem, nós temos 3.000. Então, 3, é na unidade, mas é na unidade do quê? Do milhar. Então, 3 unidades de milhar, Aqui é a unidade de milhar. Se eu falasse 30.000, 30.000 já seria na dezena de milhar, mas eu não tenho nenhuma dezena de milhar. E se fosse 300.000, seria aqui na centena de milhar. Mas aqui também é 0, São zeros à esquerda que não vão fazer diferença na leitura do número. E aí eu tenho unidade simples 21. 21, o que é? Eu tenho aqui para preencher na primeira classe centena, dezena e unidade. 21. Então, o 20 é aqui de 2 dezenas e o 1 é de uma unidade. Na centena, eu não tenho nada, então eu coloco 0. Então, como que ficou esse número aqui? 3.021. Então, está contemplado aí essa resposta na letra C. Você poderia também fazer a leitura aqui das alternativas e ver qual alternativa que recai aí nesse número dado por extenso também, que seria uma opção, ok? 19. Observe o número racional apresentado no quadro abaixo. Então, como que eu faço a leitura desse número? Lembra que um número racional, ele vai ter aqui um número decimal, nesse caso, ele é separado por uma vírgula. O que essa vírgula separa? Para que ela serve? Ela serve para separar a minha parte inteira. Então, aqui eu tenho a parte que é inteira. E eu tenho, após a vírgula aqui, a minha parte que é decimal. Certo?
Na minha parte inteira, é aquela leitura que a gente já sabe fazer, né? Eu tenho aqui a unidade, eu tenho a dezena. Nesse caso, eu leio como sendo o quê? 12, né? Então, isso daqui para nós é o próprio 12. Mas como que eu leio, né, essa parte aqui? Você vai ter que lembrar lá que a primeira casinha depois da vírgula, né? Deixa eu escrever o número aqui para ficar mais fácil. Eu vou escrever de novo. A primeira casinha depois da vírgula, a gente lê como sendo o quê? Décimo, né? Ou décimos. A segunda casa é a casa dos centésimos. E, por fim, a última casa, que é a casa dos milésimos, tá? Observa que, nesse caso, o nosso número foi até a terceira casa, que é a casa dos milésimos. Então, eu vou ter 12 o quê? 12 unidades inteiras. Eu tenho 12 inteiros. E aí, eu vou ler o número que vem logo em seguida, que é o 108. E 108. Aí foi até o décimo, milésimo ou centésimo, né? Foi até o milésimo. Então, os 108 milésimos. E essa resposta está contemplada aqui, ó, na letra C, né? 12 inteiros e 108 milésimos. Beleza? Essa é a alternativa correta. Número 20. Em 1986, o piloto brasileiro Ayrton Senna venceu o GP de Fórmula 1 da Espanha com uma diferença de apenas 14 milésimos de segundo em relação ao segundo colocado. Qual foi a diferença de tempo em segundos entre Ayrton Senna e o segundo colocado, né? Tá falando aqui que a diferença, gente, foi de 14 milésimos. Eu não preciso fazer nenhum cálculo, eu já estou afirmando. Mas o que é 14 milésimos? 14 milésimos é a fração 14 sobre 1000. E 14 sobre 1000 é exatamente 0,014, né? Vejam que aqui eu tenho o décimo, né, no 0, no 1 eu tenho centésimo, e no 4 eu tenho milésimo. Se eu escrevesse aqui 14 como inteiro, né, não tem como que é 14 inteiros. Aqui vai ser o quê? 1 inteiro e 4 décimos. Aqui na letra C vai ser o quê? 14 centésimos, porque foi só até a casa do centésimo. Na letra D vai até a casa do milésimo. Décimo, centésimo, milésimo. Então, a resposta correta é a letra D, ok? Uma questão bem tranquila também, só analisar ali as alternativas. Número 21. Considere os números apresentados no quadro abaixo. Em qual número o valor relativo do algarismo 3 é 30.000? O que ele quer dizer com isso, gente? 30.000, tenho aqui unidade, dezena, centena, daí o 0 é unidade de milhar e o 3 é a dezena de milhar. Em qual desses eu tenho o 3 na dezena de milhar? Olha para o 3 aqui nesse número. 273.000. Então, o 3 aqui, ele vale quanto? Se eu colocar os zeros ali, 3.000. Aqui eu tenho 327.415. O 3 está na centena de milhar, ele vale 300.000. Aqui no número 237.415, o 3 está exatamente na dezena de milhar. Então, eu tenho 30.000. E no último número, o meu 3 está exatamente na centena, lá da unidade simples, que ele vale exatamente 300. Então, em qual desses números que o 3 está valendo 30.000, né, que o valor relativo desse algarismo é 30.000, é no número 237.415, que está aqui na letra C. Também um exercício bem tranquilo aí para a gente analisar, né, esses itens. Vamos só colocar aqui, se eu pegasse esse número aqui, 237.415, se eu fizesse a decomposição dele, como que fica a decomposição? É a soma de todos os valores relativos de cada número. Quanto que vale o 2? O 2 está na centena de milhar, então ele vale 2 centenas, é 200, só que é 200.000, mais o valor aqui que está na dezena de milhar, que é o 3 que está no 30.000. Mais o valor do 7 aqui, que é o valor da unidade de milhar. Uma unidade vale 1.000, então 7 unidades de milhar valem 7.000. Mais o valor aqui da centena, dezena e unidade. Então, mais 400, mais o valor do 1, que é 10, e mais o valor do último algarismo, que é 5. Ele não está pedindo a decomposição, mas eu estou fazendo ali para relembrar com vocês, ok? Número 22.
Observe as sequências de números naturais apresentados no quadro abaixo. Então, eu não vou ler todos os números, mas observe que ele está perguntando assim, qual dessas sequências está na forma decrescente? Falar que uma sequência está na forma decrescente é que ela está diminuindo, tá bom? Diminuindo. Se algo está diminuindo, é porque vai do maior até chegar no menor, certo? Então, vamos ver na sequência 1. 9.324. Depois foi para 24.108. Aumentou isso daqui, né? Foi mais. Então, a sequência 1 não pode ser. Sequência 2, 9.324. Depois, 10.137. Opa, aumentou também. Então, está na forma crescente. Também não pode ser. Eu nem vou analisar o resto. Item 3, 24.108. Daí o próximo número, 10.137. Ok, diminuiu, né? É menos. Daí do 10.137 foi para 12.565. Mas espera aí, aumentou de novo? É mais? Então não pode ser o item 3. No item 4, 24.108 foi para 12.565. Opa, diminuiu, né? Do 12.565 foi para 10.137. Legal, diminuiu também. E do 10.137 foi para 9.324. Opa, diminuiu também. Então, essa sequência aqui está na forma decrescente. Ela está diminuindo do maior valor até chegar lá no menor. Ok? Então, a resposta correta, letra D, o item 4. Considere os números apresentados no quadro abaixo. Qual a sequência, né, crescente desses números? O que é crescente? É que está aumentando, é o contrário do exercício anterior. Então, se está aumentando, eu tenho que começar no valor menor e ir aumentando gradativamente. Então, qual é o menor valor que eu tenho? 29. Então, 29 é o primeiro. Depois do 29, qual que é o maior? 68. Então, o 68 é o próximo. Depois do 68, 435. E depois do 435, o que tem? 560, que é maior. Então, qual é a letra que contempla essa alternativa aqui, né? Que tem essa sequência? É exatamente a letra A. 29, 68, 435 e depois 560, ok? Então, se vocês se depararem com um exercício desse tipo, é só lembrar que decrescente diminui. Crescente é porque cresce, aumenta, tá bom? Observe o número apresentado no quadro abaixo. A decomposição desse número de acordo com as suas ordens é... Então, eu tenho aqui 7,102. O que o 7 representa? Ele representa 7 unidades. Então, aqui eu tenho 7 unidades, né? A minha parte inteira, ou 7 inteiros. Aqui, esse 1 representa o quê? Ele representa 1, tá na casa dos décimos. Então, ele representa 1/10. Esse 0 eu não preciso ler, né? Porque ele é nulo. E o 2 está no milésimo. Então, aqui eu tenho 2 milésimos. Eu faço a leitura nessa ordem, então. Ó, eu tenho 7 unidades, 1/10 e 2 milésimos. 7 unidades, 1/10 e 2 milésimos está na letra C. Beleza, pessoal? Também bem tranquilo lembrar que o número decimal é composto do número que vem antes da vírgula, que é a parte inteira, e após a vírgula, a parte decimal. Décimo, centésimo, milésimo. Tem outras ordens também, mas essas são as mais importantes aí para vocês saberem no momento, ok? Próxima questão. Observe o ponto P destacado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Então, imagina aqui, ó. Se está dividida em partes iguais, significa que essa distância é igual a essa outra distância aqui. Então, se fosse, imaginem aqui que se fosse 0 e 4, que número que estaria aqui? Seria o 2, porque é exatamente no meio. Mas não é 4, é 0,4. Então, esse valor do ponto P é 0,2. Então, aumentou 0,2, depois o 0,2 mais o 0,2 que vai aumentar, vai dar 0,4. Então, o valor que está no ponto P destacado na reta é 0,2, que está aqui contemplado na letra B. Beleza, galerinha? Lembrando que qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. 26. Observe o ponto M destacado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.
O ponto M destacado nessa reta corresponde à localização do número. Então, está destacado em partes iguais. Aqui eu tenho 0 e aqui tenho 1 sobre 2. 1 sobre 2, gente, é a mesma coisa que metade, né? Metade de quem? Metade desse carinha aqui. Então, aqui, obviamente, se eu tenho a metade do 1, aqui vai estar o 1. Certo? Depois, o que eu vou ter, né? Eu vou ter exatamente aqui um outro valor, que é esse intervalo que está aqui, né? Que vai estar dividido por 2 também, certo? Se vocês observarem, então, depois nós vamos ter aqui que não está marcado, nós vamos ter o 3, certo? E aí, aqui nós vamos ter quanto já? Aqui eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 partes, né? Aqui eu tenho... Perdão, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu já tenho 5 partes, né? Que eu vou ter que dividir por 2. Se eu dividir 5 por 2, vai dar exatamente... vai dar exatamente o valor aqui de 2,5, que é o valor que está entre o 2 e o 3. Aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 3 partes para dividir por 2. 1, 2, 3 partes. Se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5, que é exatamente o valor que está na metade ali entre o 1 e o 2. Então, a alternativa que está no ponto M é exatamente 5 meios, que está aqui na letra D de bola. Ok? Exercício 27. Jorge anotou em uma lista suas músicas favoritas. Ele observou que 1/3 das músicas eram cantadas por duplas e 1/5 eram cantadas por cantores de carreira solo. Qual é a fração que representa a quantidade de músicas dessa lista que não são cantadas por duplas ou por cantores de carreira solo? Primeira coisa, qual é a fração que representa a junção dos que cantam em dupla ou carreira solo? Vai ser 1/3 mais quanto? Mais 1/5. Como que eu posso fazer para somar duas frações? Tem um método aqui bem rápido, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente fala que é o método borboleta. Eu vou fazer esse número 1 vezes o número 5. Então, quanto que é 1 vezes 5? 5. Aí, o sinal que está aqui no meio, eu só vou repetir aqui. Aí, eu vou fazer o número 3 vezes o número 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Vou passar o traço da fração. E aqui eu vou fazer embaixo 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? Eu tenho 15, né? Então, eu fiz, 1 vezes 5, eu fiz 5, e 3 vezes 1, eu fiz 3. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 8 sobre 15. Vamos voltar lá e vamos ver o que ele está perguntando. Qual é a fração que representa a quantidade de músicas dessa lista que são cantadas por duplas ou por cantores de carreira solo? É exatamente o que a gente somou, que são as duas quantidades, que é 8/15, que está aqui na letra A. Ok? Só somar as duas frações, então. Questão 28. Laís e sua mãe arrumaram todos os 64 brinquedos de Laís. Enquanto estavam arrumando, elas separaram 28 desses brinquedos para doar. Com quantos brinquedos Laís irá ficar após doar os brinquedos que foram separados para a doação? Então, ela tinha 64 e ela vai tirar os 28 que ela vai doar. Então, eu estou fazendo uma subtração, tá bom? Ideia de diferença. 4, começando aqui pelas unidades, depois pelas dezenas, 4 eu não consigo tirar 8, né? Não consigo sair do 4 e chegar lá sair do 8 e chegar lá em 4. Vou ter que emprestar aqui uma dezena, que vão ficar 5 dezenas, e vou passar uma dezena aqui para a unidade, que daí vai ficar 14, né? Do 8 para chegar no 14, faltam 6. E os 5 dezenas menos 2 dezenas ficam 3. Então, sobram 36, que é o que vai ficar aí para a Laís, né? Após ela doar. Então, a alternativa correta, letra A. Ok? Uma subtração bem tranquila, só toma cuidado, gente, para não fazer isso daqui, ó. 64 menos 28. 4 menos 8 e colocar 4, e 6 menos 2 e colocar 4, porque vai ter 44 na resposta. Eu não consigo aqui nas unidades tirar 8 unidades de 4 unidades. Eu vou ter que emprestar lá da próxima ordem, tá bom? Então, não cometam este erro aqui, porque sempre vai ter a resposta que vocês vão errar lá no gabarito, tá bom? 29. Odete comprou 16,1 metros de fita rendada. Ela pretende dividir igualmente essa fita em 7 pedaços para utilizar nos vestidos que está costurando.
Quantos metros terá cada pedaço dessa fita que o Odete vai utilizar nesses vestidos? Então, eu tenho 16 metros, 1 para dividir em 7 pedaços, tá? Ideia de divisão, que eu vou repartir em partes iguais. Então, vamos dividir essa parte inteira aqui primeiro. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Se eu pegar 7 vezes 3, vai para 21, vai passar. Então, que número vezes 7 que dá mais perto de 16 não passa? 2, porque 2 vezes 7 dá 14. Vou colocar aqui embaixo da parte inteira. 6 menos 4 sobra 2 e 1 menos 1 sobra 0. Eu vou abaixar esse 1 agora aqui. Só que quando eu abaixei esse 1 aqui, do 21, eu tô com 21 décimos agora. Então, aqui quando eu vou dividir e vou colocar no resultado, eu vou para a parte decimal. Então, tem que ter vírgula lá na chave. 21 décimos agora, dividido para 7 pessoas, dá certinho 3. Né? 21 dividido por 7, 3 vezes 7, 21. 21 menos 21 dá 0. Então, o que é? 2,3 metros. E a alternativa correta é a letra C. Ok? Estamos quase acabando aí o nosso vídeo. Questão número 30. Considere o sólido geométrico formado por 6 faces laterais retangulares e duas bases que possuem o formato de um polígono de 6 lados. Então, imagina aqui planificado, que nós temos lá 6 retângulos, né? 6 retângulos laterais. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí nós temos duas bases que são hexágonos, né? Quando imagina que eu estou fechando, né? Dobrando essa figura ali que eu desenhei e vou fechar, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Claro que meu desenho não vai ficar a mil maravilhas, mas acho que vai dar para entender. Quando eu fizer isso, gente, eu vou ter exatamente um prisma, porque no prisma as faces laterais que estão do lado são retangulares, né? São paralelogramos, mas nesse caso é reto. E aí eu tenho duas bases, uma base aqui e uma base que vai estar aqui embaixo, que não está aparecendo, né? Então, mais essa base aqui de baixo. Com isso, eu tenho um prisma, por ter esse formato. E aí, o prisma, gente, ele é de base o quê? É um hexágono. Um hexágono, ó, lembra de hexa. Hexacampeão, 6 títulos. Então, tem 6 lados essa face, né? Então, é um prisma de base hexagonal. Tá? Ou eu poderia falar também um prisma hexagonal, que nós temos aqui exatamente na letra D. Ok? Questão de número 31. Antônio construiu, utilizando papel cartão, um sólido que tem uma base quadrada. Então, vamos imaginar aqui um quadrado, né? Eu vou desenhar a planificação e depois eu desenho a figura. E aí tem faces laterais que são triangulares. Então, nós temos isso daqui. Imagine que você abriu esse desenho e está vendo ali lá de cima essa figura. O que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui a sua representação. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Isso. Vai ser o que isso daqui, gente? Vai ser uma pirâmide. E a base é o quê, né? É uma pirâmide de base quadrada. Mas, na verdade, ele não está nem perguntando se vai ser de base quadrada. Ele vai estar construindo exatamente uma pirâmide. Para ser prisma, as faces laterais têm que ser retangulares. Para ser pirâmide, as faces laterais têm que ser triangulares. Ok? Vamos para a última questão dessa avaliação. Eduardo está organizando uma festa de Dia das Crianças no condomínio onde é síndico. Esse condomínio tem 4 blocos. Para planejar essa festa, Eduardo fez o levantamento de quantas crianças moram em cada bloco e anotou essa quantidade em uma tabela, conforme apresentado abaixo. Então, no bloco 1 tem 25 crianças, no bloco 2 tem 15 crianças, no 3 tem 30 crianças, no 4 tem 42 crianças. Eduardo combinou com os moradores que por cada criança moradora desse condomínio seria cobrada uma taxa de R$5 de contribuição para a realização dessa festa. Quantos reais no total Eduardo obteve dessa contribuição dos moradores para a realização dessa festa? Primeiro, total de crianças. Como que eu calculo? Essa é a primeira coisa que eu preciso saber. O total de crianças, eu vou somar as crianças que tem em cada bloco. Então, tem 25 mais 15 mais 30 e mais 42. Posso somar tudo junto, né? 5 mais 5, 10. Mais 0, 10. E mais 2, 12. Vai o 1 lá da dezena. 1 mais 2, 3. 4, 5, 6, 7. E
mais 4, 112. Cada uma dessas 112 crianças vai ter que pagar uma taxa de R$5. Então, essa era como se a gente tivesse que fazer 5 mais 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 5 para 112 crianças. Mas quando eu vou somar números iguais, o que eu posso fazer? Multiplicar. Então, 112 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. E 5 vezes 1, 5. Então, o total aí a ser pago, que o Eduardo vai receber, é R$560, que está contemplado na letra A. Ok, gente? Então, essa foi a prova aí de matemática da Prova Paraná aplicada para o 5º ano no ano de 2023. Espero que essa resolução tenha lhe ajudado nos seus estudos. Qualquer dúvida, registre aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e bons estudos a todos vocês. Até mais!